Após se frustrar com a ida de Jair para o Vasco da Gama, o Fluminense vai atrás de algum segundo volante? Ainda não temos essa informação, mas a Central Fluminense vai trazer 3 jogadores de altíssimo nível que já podem assinar pré-contrato com o Fluminense Futebol Clube. Eu estou aqui com o Capuano para trazer os números, analisar os jogadores, e você que está assistindo esse vídeo vai analisar, vai avaliar se cabem sim no Fluminense. Capuano, são 3 jogadoraços, ao meu ver, se viesse aqui pro Fluminense, cairiam como uma luva. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para a galera. E respondendo sua pergunta do começo, se o Fluminense vai contratar, eu não sei. Mas eu sei que eu acho, né? Acho que nós aqui achamos que tem que contratar. Até por isso que a gente está trazendo esse vídeo aqui para mostrar que tem opções sim. O mercado tem algumas opções para o setor que o Fluminense pode buscar. Não é assim achar que o Jair foi a oportunidade de mercado que caiu do céu. Tem outras opções interessantes, a gente vai trazer 3 aqui nesse vídeo. E uma delas, que é a primeira que a gente vai falar, é um jogador que até está em baixa, né? Mas é jovem, pegou seleção de base, enfim, pode ser uma aposta interessante. Exatamente, Capuano. Eu vou pedir para a galera se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações. É muito importante. A Central Fluminense, Capuano, tá crescendo e tá crescendo muito. A família Central Fluminense cada vez cresce mais. Estamos muito próximos de bater 22 mil inscritos. Muito obrigado pela sua audiência, torcedor do Fluminense. Assista esse vídeo até o final, deixe seu like, comente. Cidade, estado, país, Central Fluminense, Capuano. Não sei se você viu as últimas métricas. Indonésia, galera... Vietnã, a galera lá tá assistindo a Central Fluminense. Então, Portugal, Estados Unidos. Exatamente. Até Luxemburgo já apareceu. Holanda, Países Baixos, né? Galera, tá todo mundo ligado, o mundo todo ligado na Central Fluminense, espalhando o fluminensismo pelo mundo. O primeiro jogador que a gente vai falar, Capuano, é um cara que é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Eu tenho essa sensação, até porque ele é muito jovem. Ele é jovem, é um cara que surgiu muito bem, um gigante, né, das Américas, mas, Capuano, ele tá em baixa nesse momento. Daniel, vamos ser justos aqui para falar desse jogador. Tem 22 anos, você falou muito bem, tá em baixa, e a gente é honesto aqui, o cara não joga tem tempo. Mas não é por lesão. O que pode ser preocupante por um lado, mas alivia por outro. Não é por lesão. Ele teve um problema com o treinador dele. A gente vai explicar tudo isso direitinho aqui ao longo do vídeo. Beleza? Mas é um jogador de 22 anos, pegou seleção sub-20 argentina e tem uma carreira que oscilou, né? Teve momentos de grande destaque. O clube dele chegou a recusar 29 milhões de dólares do Napoli por ele, achando que ele ia valorizar mais, mas teve esses problemas e não joga regularmente desde a temporada 2021. É um risco, claro, sempre é um risco. Mas nesse caso é um risco que eu acho que vale a pena o Fluminense ficar de olho. Até porque tem outro grande clube brasileiro que está de olho nessa situação, né, Daniel? Exatamente. A gente está falando de Augustin Almendra. E quando eu falei que é um jogador que pouca gente possa conhecer, Capuano, é justamente por isso, porque é um jovem jogador do Boca Juniors. Vou botar ele aqui na tela, Capuano. Augustin Almendra, 22 anos, temporada 2021 dele. Por quê? Ele brigou com o técnico e na temporada 22 ele quase não jogou e ele está afastado no Boca Juniors. Ele está afastado porque ele não vai renovar o seu contrato que termina no meio deste ano de 2023. Ô, Daniel, tira essa arte aí da tela só para eu explicar um pouquinho mais a fundo como é que foi essa história dessa briga, tá? O que aconteceu? Ele é um jogador de 22 anos, ele subiu profissional em 2018, com 18 anos só. Fez 5 partidas naquele ano. Em 2019 teve um momento de grande destaque, jogou 23 vezes, 18 vezes como titular, chegou a marcar gol e enfim, começou muito bem, que fez o Napoli, né, como eu disse, oferecer 29 milhões de euros por ele. O presidente do Boca Juniors na época recusou, achou que ele poderia valer ainda mais. Mas o que aconteceu, cara? Em 2020 ele acabou perdendo um pouco de espaço, fez só 7 jogos e voltou a ser mais utilizado em 2021, que é a temporada que a gente trouxe o número, né? Aí, enfim, estão os números aí na tela, só que em 2022 ele novamente volta a perder espaço, que é meio que natural, né, com o jogador jovem. Tem uma temporada que acabou jogando mais, aí o clube vai fazer uma contratação de maior peso, ele perde espaço, enfim. E é a oscilação natural, né, da idade. Exatamente, a gente já viu isso aqui no Fluminense várias vezes, né? E aí ele brigou com o técnico Sebastião Batalha. E aí, enfim, ele estava puto com a reserva, reclamou, foi afastado. Chegou a voltar atrás, pedir desculpa, mas não deu muito certo. Aí mudou o treinador, né? O Hugo Ibarra assumiu, mas ele continuou
longe dos jogos, e esse ano só entrou em campo 2 vezes, né? Então, assim, é um cara que está bastante embaixo. Isso é ruim por um lado, mas por outro, né? Tá desvalorizado. Se a gente tá falando de um jogador que chegou a ter proposta de quase 30 milhões de euros da Napoli, agora não é nada absurdo você pensar no Fluminense fechando um contrato com ele sem pagar, né? Com o contrato se encerrando. Então, assim, é meio que o ônus dessa situação, porque a gente sabe que, infelizmente, o Fluminense não tem bala na agulha para pegar jogadores de altíssimo nível que estão em boa fase. Ou o cara não é de alto nível, ou ele tá em má fase. Exatamente. E os números dele na temporada 2021 na Liga Argentina são 15 jogos, 3 gols, 1 assistência, 1,7 desarme por jogo e 83% nos passes para o Augusto Almendra. E ele é uma promessa lá, assim, surgiu muito bem, é uma das principais revelações do Boca Juniors nos últimos anos, mas infelizmente por esse problema, né, o desenvolvimento dele tá meio que brecado, né? Tá parado lá e ele tá querendo novos ares. Eu acho que aqui no Fluminense ele jogaria bem. Cara, característica dele ótima, chuta bem de fora da área, consegue dar um passe longo, é um volante de chegada, né? Volante de chegada, tudo que o Fluminense precisa nesse atual elenco e com muita técnica, Campana. E tem até um recorte de imagem que a gente quer colocar aí na tela, né? Não, isso tem que ser mostrado, cara. Se liguem nisso aqui. Olha esse lance. Eu fiquei encantado quando eu vi isso. Ó. Contra o Barcelona. Olha Nossa. Isso. Ele roubou a bola, deu uma caneta e saiu como se nada tivesse acontecido. O cara do carrinho bateu com a cabeça. Eu falei pra tu, né? Bateu a nuca lá atrás. Bateu. Nossa, que tristeza, né? E, Daniel, o Cruzeiro tá de olho nele, né? O Cruzeiro tá de olho na situação do Agustin Almendra, tá querendo trazer o jogador. Isso significa que o Fluminense pode ficar de olho, né? Parece que ele está disposto a vir para o Brasil. Acho que ele não recusaria a oportunidade de jogar uma Libertadores pelo Fluminense, ainda mais estando, né, com esses problemas com o Boca Juniors, né? Nesse litígio que ele está lá. Exatamente, um jogador jovem, né? A gente reclama que o Fluminense vai muito atrás de um jogador acima da idade, né? Um jogador jovem. Para mim, isso aí é oportunidade de mercado. Tem muito a evoluir e pode ter revenda. A gente vai pegar de graça, vai pagar luvas, beleza, mas é um cara que está em baixa, talvez o salário não vai ser tão alto assim. E, obviamente, a gente pode ter Daniel, o poder da revenda oportunidade de mercado clara. Jogador jovem com potencial clássica, técnico, né? financeiro. A clássica oportunidade de mercado, né? E de graça, exatamente. O Fluminense chama de oportunidade de mercado, pagar 8 milhões em jogador. Imagina esse aí que tá de graça. Exato. E queria pagar no Jair também. Então, é isso sobre o Augusto Almendra, mas fique aí, porque, Capuano, tem mais 2 jogadores pra gente trazer nesse vídeo aqui. O segundo jogador já é mais conhecido do público brasileiro. A gente já trouxe aqui na Central Fluminense, mas como o Fluminense já fez essa movimentação no Jair, é importante a gente trazer também o nome desse cara, porque para mim é um cara que, diferentemente do Almendra, é mais experiente, mas qualidade sempre teve, futebol sempre teve, sempre esteve em alto nível aqui no futebol brasileiro, ganhando os principais títulos. Estou falando de Bruno Henrique, ex-volante do Palmeiras e atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita. Contrato dele também terminando no dia 30/6 de 2023. Já pode assinar um contratinho aí, pode assinar um pré-contrato com o Fluminense. Te agrada muito, né, Capone, esse jogador? Agrada, Daniel, agrada. Ele tem um perfil completamente diferente do Almendra, por ser um jogador mais velho, mais experiente, muito mais pronto, né? O Almendra, por ser jovem, ele chegaria aqui para disputar a posição. Poderia ganhar a posição do Martinelli, eu particularmente prefiro ele do que o Martinelli, mas 2 jogadores jovens ali brigando por posição. Bruno Henrique é diferente. Ele só não chega e pega a camisa 8 porque ele gosta de jogar com a 19. Fora isso, ele chega e joga. É um cara que pode atuar de primeiro volante, pode atuar de segundo também. Né? Então, assim, no caso de uma venda do André futuramente, ele pode, né, fazer esse primeiro homem e deixar o Martinelli jogando, por exemplo, mas pode jogar ao lado do André. É um cara que tem muita qualidade. A única questão, né, é que o salário dele na Arábia deve ser alto. Mas se ele vai voltar para o Brasil, naturalmente ele vai ter uma redução dos vencimentos. Aí o jogador já sabe. Imagino que seja do interesse dele, né? 33 anos, não vai, já fez lá o seu pé de meia, tá na hora de voltar para cá. Exatamente. Vamos colocar os números dele aqui? Depois dessa perfeita contextualização, do jeito que você gosta. Bruno Henrique na atual Liga Saudita, né? 93% dos acertos de passe, 2,4 desarmes, 60% dos duelos vencidos. É importante lembrar que a Liga Saudita está em seu início, né? Por isso o baixo número de jogos. Ô, Daniel, os números deles são, assim, estrondosos, né?
93% de passe, 2,4 de desarme, são coisas assim, tipo, que saltam muito a atenção. Claro, a gente contextualiza aqui também que a Liga Saudita não é uma liga mais forte do mundo, né? Embora o Cristiano Ronaldo tenha indo para lá, não é isso? Ao Nacional da Arábia Saudita. Mas, enfim, Isso. não é a liga mais forte do mundo, mas são números muito relevantes. E é um jogador que a gente já viu jogar aqui, né? No Palmeiras ele foi muito bem, no Corinthians ele foi muito bem, na Portuguesa, antes de ir para o Corinthians, ele também foi Não é muito bem. nem uma aposta, né? É uma certeza. Esse é o cara para, tipo assim, vestir a 19 e jogar. Exatamente, Capone. Eu gosto muito do estilo do Bruno Henrique, o volante de chegada, que finaliza bem, de fora da área também. Saiu de uma maneira meio conturbada do Palmeiras, mas acho que foi um pouco do desgaste com a torcida. Teve alguns episódios ali que não foram legais para ele, por isso até ele resolveu sair do país. Mas, como a gente está bem dizendo, é mais uma oportunidade de mercado aí para o Fluminense correr atrás e acertar, né? Porque claro, o Fluminense já deu sinais claros que quer um segundo volante. E aqui a Central Fluminense está sugerindo bons nomes, excelentes nomes. E ainda falta mais um que, para mim, também, Capuano, desses três, é o melhor. Eu ia falar isso, Daniel. O melhor ficou para o final. Ele é o melhor, também é o mais caro. Mas quem quer rir tem que fazer rir, né? Com certeza, jogador de muita história na sua seleção. Jogou muito aqui no Brasil, um jogador com passagem aqui na seleção brasileira, no futebol brasileiro. Né? Encantou muita gente quando esteve por aqui e ano passado quase que ele veio, né? Ano passado quase ele voltou ao Brasil para jogar por aqui. O Daniel, negócio não deu muito jogador certo. titular por muitos anos no futebol europeu e não é em qualquer time, né? O cara jogou no Bayer Leverkusen por muito tempo como titular. Ano passado ele quase voltou ao Brasil mesmo estando como titular e esse ano perdeu espaço. Ou seja, mais um indício de que ele pode sair. Exatamente. De quem estamos falando? Do super campeão pela seleção chilena, Charles Arangues. Jogador de 33 anos, temporada atual dele 10 jogos, sendo 4 como titular, um gol, também 1,7 desarmes por jogo e 83% no acerto do passe. Isso falando de futebol europeu, Bundesliga é muito bom, né? Exatamente, Daniel. Qualidade o Arangues tem, né? Eu acho que a gente não precisa provar nada para ninguém. O negócio é ver se o Arangues estaria disponível a vir para o futebol brasileiro, a vir para o Fluminense. E eu tô aqui com uma notícia aberta do Bundesliga News, do site Bundesliga News, que fala, né? A notícia é uma pergunta, né? O Arangues vai sair do Leverkusen em janeiro? E aí fala que eles acreditam a informação ao Kicker, que é um jornal, falando que o Arangues pode sair do Bayer Leverkusen se eles arrumarem um substituto adequado, né? Eu coloco aqui, inclusive, né, o João Gomes e o Alan Varela do Boca Juniors como opções para substituí-lo, né, no Bayer Leverkusen, mas tem essa possibilidade dele já sair de lá agora em janeiro. O Arangues falou, né, em entrevista ao Revista Colorada sobre o Internacional, né? Ele jogou no Internacional por muito tempo. E ele falou, né, que em junho ele teve a oportunidade de voltar, só que a direção do Bayern não deixou e que se ele tivesse uma nova oportunidade, ele gostaria de voltar para o Inter. Então, assim, o Fluminense tem essa dificuldade, tem essa concorrência, né, do Internacional, que é o clube que ele já jogou, que ele tem um carinho grande, mas não é impossível, né, ver que futebol Ele já está brasileiro há é algo muito que tempo pode... na Alemanha, né? Que a negociação do Inter com o Leverkusen foi em agosto de 2015. Já são aí 8 anos de Cara, Bayer foi antes do Leverkusen. Leicester ser campeão inglês, que eu lembro que ele estava entre o Leicester e o Leverkusen, ele foi para o Leverkusen falando que queria ser campeão, aí no ano seguinte o Leicester foi campeão inglês. Eu lembro que teve um Bizarro, negócio desse. bizarro, né? Então, assim, é um cara que já está há muito tempo e está querendo voltar ao seu continente, ficar mais perto. É óbvio, ele vai jogar no Brasil, mas Brasil para o Chile é muito mais perto do que a Alemanha para o Chile. Então, ele estaria aqui ambientado no continente, num país que já jogou inclusive Copa do Mundo aqui, né? 2014 ele esteve aqui na Copa do Mundo. Então, não seria problema também. É o tipo do cara, Capone, que chega e joga. Não, Não, tem chega, esse veste a camisa e negócio, joga. aposta, tem que ver. Não, é um Ah, é cara para vestir. adaptação. Não, tem nada Não, disso. não. É um cara que vai chegar, apesar também de ser experiente, 33 anos também, mas é um cracaço de bola, né, cara? Cracaço de bola, né? A questão, a dificuldade é o salário, né? Eu achei uma matéria aqui, que agora eu até fechei, não vou lembrar de quem foi, mas falaram que o Internacional estava querendo pagar no passado para ele mais ou menos ali
1,2 milhão de reais por mês. Aí realmente não tem condições para o Fluminense. Mas já tem um ano que isso aí aconteceu. Agora né? ele tá mais Agora embaixo. ele perdeu espaço, exatamente. Ele poderia. O contrato dele se acaba no meio do ano, ele poderia, né, tentar um valorzinho menor aí, mais na realidade do Fluminense. Só que assim, o fato pra gente é um jogador que chega e joga. Ponto. É isso, Capuano. Espero que a galera que assistiu esse vídeo até o final tenha gostado desses nomes. Todos os 3 já podem assinar pré-contrato. Isso que é o mais importante. Poderiam chegar de graça ao Fluminense Futebol Clube. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Daqui a pouquinho, 8 da noite, teremos live aqui na Central Fluminense. Vamos falar sobre esses jogadores ao vivo. Você é mais do que convidado, você será redirecionado à live para assistir e comentar conosco, tá certo? Um abraço, saudações tricolores, valeu Capuano, valeu galera.